tá ok? O princípio que ele vai explorar aqui, né? Só para mostrar que eu estou bem dentro do conteúdo aqui, ele vai explorar o princípio da propagação. Propagação. Deixa eu começar aqui do início, né? Eu tenho 3 princípios, tá? É bom que serve de revisão. Eu tenho 3 princípios aqui, básicos, tá? Que às vezes a gente cobra mais a aplicação deles, tá? Que é princípio da independência, independência da luz, ok? Dependência da luz, né? Faltou a luz aqui, mas você sabe o que é. Reversibilidade da luz. Bem, princípio da independência é quando eu consigo enxergar qualquer objeto dentro da sala de aula e isso não impede ninguém de fazer o mesmo. Então, tem raios se cruzando de tudo que é jeito e um raio não interfere no outro, né? E quando eu estou te observando através de algum espelho, ou retrovisor, ou uma vitrine, algum espelho situado em algum ambiente, você também consegue me ver pelo mesmo caminho. Isso é o que a gente chama de reversibilidade. Reversibilidade da luz, né? Hoje está mais difícil de escrever, parece. Reversibilidade da luz. E o terceiro, e que mais cai, mais cobrado, tá? É o princípio de propagação retilínea. Então, vou colocar aqui propagação retilínea. Por que é o que mais cai, tá? Propagação retilínea da luz. Esse aqui tem muita aplicação. Uma delas é esse exercício que eu vou resolver. E outra aplicação é o eclipse. Tá? O eclipse é um dos grandes. E caixa escura. Então esse aqui é o que mais tem aplicação. Tá? Descobrir a altura de algum objeto, ou de algum prédio, de alguma casa. Eclipse. Então esse é o que mais tem aplicações. Tá? Seria caixa escura, é um exemplo, eu vou resolver aqui. Acho que tem no livro de vocês. Caixa escura. Eclipse. Eclipse é uma aplicação, tá certo? E essa aqui que determinar a altura de alguns objetos. Ok? De objetos. Então tá aí. Por isso que esse 3 aqui eu vou destacar ele demais, que é o que mais costuma cair. Tranquilos? Bem, e aqui ele fala o seguinte: tomando como referência a sombra gerada por uma cadeira, que seria essa daqui. Essa cadeira ela tem 60 centímetros de altura. Então, a minha referência é essa cadeira. Ela tem uma altura de 60 centímetros. Ok? Uma pessoa decidiu determinar a altura de um muro construído próximo à lateral de sua casa, por meio de métodos geométricos, usando a óptica, né? A casa, o muro e a cadeira estavam sobre o mesmo chão horizontal. Beleza, quer dizer que os raios solares, né? Ele está querendo dizer que o sol aqui, né, nasce para todos. Olha só, que beleza. Então, é o mesmo sol aqui. A casa, o muro e a cadeira estavam sobre o mesmo plano horizontal. E como não era possível obter uma sombra completa do muro, a pessoa providenciou um espelho plano, né? Essa pessoa está com muito tempo, pandemia deve ser, que prendeu paralelamente à lateral da casa, como mostra a figura. Ótimo, tem um espelhozinho aqui, ó. O espelho está aqui, ó. Compreendido aqui, ó. Tá? Beleza. A pessoa providenciou o espelho e prendeu ele lateralmente aí na casa. Ótimo. Como mostra a figura, que representa os resultados obtidos em um mesmo instante. Então eu tenho aqui a cadeira, a altura da cadeira, a sombra da cadeira. Eu tenho esse muro aqui, mas eu não consegui a sombra toda, né? Que seria esse primeiro raio aqui, ó. Esse raio incidente aqui, ó. Se ele tivesse batido no chão, tava ótimo, ó, tá? Mas só que é o seguinte, ele não bateu no chão, mas se você parar para observar, ele bateu e refletiu no espelho. Ele teria um caminho aqui, né? Iria percorrer um caminho aqui. Mas só que, vamos enxergar isso aqui, tentar enxergar da melhor forma. Imagina a normal aqui. Aqui é a normal, né?
espelho plano, normal. Então quer dizer que o ângulo de incidência aqui, né, eu vou achar triângulos e mais triângulos iguais aqui. Esse ângulo de incidência, que eu vou chamar de I, ele é igual a esse aqui de reflexão. Refletiu com o mesmo ângulo. Beleza. Então, tem vários triângulos semelhantes aqui. Esse pequenininho aqui, ele é igual a esse grandão que teria formado aqui, que é 90 graus, 90 graus. Esse ângulo de incidência aqui é o mesmo ângulo de reflexão. Então ele ficou com essa inclinação aqui, ó, é a mesma dessa daqui. Então esse ângulozinho aqui do chão, né, vai ser igual a esse daqui. Aqui tem um ângulo de 90, aqui tem um ângulo de 90. Então, se eu fosse imaginar essa sombra acabando de chegar aqui, ó, difícil sair certinho aqui. Se eu fosse imaginar essa sombra, esse raio terminando de vir aqui, ó, né, tem que ter fé, né? Acabando de bater aqui, ó, o que ia acontecer? Que distância eu teria aqui, ó? Que distância seria essa daqui, ó? Esses triângulos são todos semelhantes. Então, 60 centímetros? Muito bem, 60 centímetros, tá? 60 centímetros. Então, na verdade, eu estou falando de dois triângulos, tá? Dois triângulozinhos aí, um bem grandão aí. Um é a cadeira e o outro é o muro, tá? E o outro aqui é o muro. Então tá aqui a cadeira de 60 centímetros. O muro, não faço a menor ideia de qual é a altura do muro. A sombra da cadeira tá aqui, 40. A sombra do muro, então, vai ser, que ele ia bater aqui, ó. Então vai ser 60 mais 60 mais 60. Vai ser uma altura, uma sombra, uma projeção de 180 centímetros. Então eu consegui obter praticamente, não, tudo que eu consegui, tudo que eu precisava, eu consegui, ó. Agora é só fazer uma semelhança de triângulo aqui. Eu começo do maior para o menor ou vice-versa, tá? Vou começar aqui do maior à altura do maior, que é o muro, sobre a altura da cadeira. Tem que bater com, já que eu comecei pelo grandão, pela sombra do grandão dividido pela sombra do pequeno, que é 40. Então eu resolvendo isso aqui, fechou. A minha altura aqui, né, vai ser o 60 vezes 180 dividido por 40. Dá para Como é que simplificar um achou? bocado aí? Oi? Como é que achou a altura da cadeira mesmo? Não, ele falou aqui, ó. Ah, tá. Não nem deduzi, não. Ele falou aqui logo no início do enunciado. Ok? Então aqui eu vou fazer. Dá para simplificar um bocado ali? Né? 60 vezes 180. Aí eu vou dividir esse negócio todo aí por. Ô, Carlos, Oi. de onde que é essa atividade? Essa eu tirei da internet. Ah, tá, perdão. Tá ok? Não tirei do livro, não. Perdão. Perdão, eu que peço perdão aí. Eu não tirei do livro, não. Eu achei ela interessante. Eu tirei de um banco de questões, na verdade. Ah, não, tá tranquilo. Aqui eu tava procurando aqui pra ver se eu não, se tava aqui, aí eu falei, uai, gente. Uma Mas não tem coisa. problema não, viu? Não, Obrigada. tranquilo. Uma coisa que eu esqueci, mas eu vou disponibilizar ela gravada, então você não tem ela aí, mas eu vou disponibilizar a aula gravada. Eu não chamei atenção porque estava tudo na mesma medida, mas eu vou chamar atenção, vai que aparece na sua prova algumas medidas diferentes aqui. Estava tudo em centímetro. Então eu vou achar aqui, no final de tudo isso aqui, eu vou achar isso aqui em centímetros também, 270 centímetros. A minha resposta não está em centímetro, então vou mudar aqui no final. A minha altura vai ser 2,7 metros. Mas fica atento para as unidades, para ver se está todo mundo na mesma unidade. Eu não falo só óptica, não. Eu falo também, principalmente dilatação. Você prestar atenção, você está falando em centímetros, centímetros quadrados, centímetros cúbicos. Qual que é o assunto? O assunto
É linear? É superficial? É volumétrica? Tem unidades diferentes no exercício? Tá? Então é isso que você tem que ficar bastante atento. Tentei lembrar aqui se eu coloquei. Tem coisas que vão ter que fazer conversão. Não que envolva volume, tá? Mas que envolva metro, que envolva centímetros quadrados, metro quadrado, tem. Tá ok? Volume, não me lembro aqui agora, mas você tem que lembrar que a possibilidade é vir centímetro e você tem que ou centímetro cúbico, quadrado ou centímetro cúbico, tá? Não esquece não, beleza? Ou eu vou multiplicar, só abrindo parênteses aí, ou por 10 para passar para metro por menos 2, ou por 10 a menos 4, porque é o quadrado, ou se eu vou multiplicar por 10 a menos 6, que é o cubo, para transformar tudo isso aqui para transformar para metro, tá? Não esquece não. Beleza, então aqui nessa questão em si é 2.7. Tranquilos? Então a única coisa que eu tinha que fazer aqui diferente vai ter questões, acho que a primeira questão lá da lista que eu mandei para vocês é sobre isso aqui. Só que lá tá mais tranquilo porque o triângulo já estava formado aqui, ó. O pequenininho, sempre tem um pequenininho aqui para comparar e o grandão. Tranquilos? O que pegou disso aí foi 60 mais 60 mais 60. Exatamente. Por isso que eu deduzi que era 180 a sombra do grandão. Como ele colocou um espelho aqui para mim, ele garantiu, né? Ele garantiu que ângulo de incidência era igual de reflexão, então ele garantiu que ele ia formar um triângulo do lado de cá, idêntico ao que formaria dentro da casa, né? Ou do lado de cá se a casa estivesse mais recuada, ou muro, né? Então, esse espelho ele serviu para reproduzir o que ficou faltando no outro grandão, ó. Entendeu? Então ele acabou de fechar aqui. Então por isso que eu deduzi que era 60, 60, 60. Ok? O importante, na verdade, tá? O link daqui 10 minutinhos acaba, vocês podem entrar no mesmo, tá? O importante, na verdade, é esse 60 aqui que foi reproduzido. Ó. Esse aqui foi só para não tem relação geométrica com o restante, não. Foi só para facilitar a nossa vida mesmo, tá? Mas os que são por dedução idênticos são esses dois 60 aqui, ó. Beleza? Tranquilos? Ok. Vocês estão com a lista em mãos aí, ou pelo menos no vocês estão com a lista aí no celular ou no computador. É para sair catando ou vocês querem me pedir alguns? Sai catando os que você acha que tá mais parecido. Aí, se sobrar Cadê tempo, os a 20? gente faz uns outros. Tá, aí se vocês no meio do caminho aí alguém tiver alguma dúvida específica, por favor, só me falar. Nossa senhora. Augusto, desliga seu microfone. Desculpa, eu acho que meu computador travou aqui e voltou para a tela. Pera aí. Deixa eu mudar a pasta aqui, senão eu mostro a prova sem querer, menino. Ninguém acha ruim. Beleza. Cadê minha roupa? Mas, pai. Cara, tá difícil. Nossa, a idade foi cruel comigo, hein? Acabei de salvar o negócio aqui. Aí, tá aí a questão. Eu vou buscando algumas então. Pra não ficar repetitivo aqui, tá ok?
Eu vou pular, tem algumas de espelhos, né? Uma delas é essa daí, ó. Isso aqui é teórica, não vou nem puxar a fórmula aqui, isso aqui é teórica. Teórica, tá? Então tá aqui, ó. Que princípio o fenômeno da óptica possibilita que calculemos a altura do prédio. O bom é que ele deu os dados, mas nem está interessado em fazer esse cálculo, não. Né? Deu sombra, deu a altura da estaca, deu a sombra da estaca, olha só. Deu a sombra do prédio, estava fácil de calcular aqui. Só que ele só quer o princípio físico. Seria uma questão bem fundamental, né? Bem inicial, introdutória, não no sentido de ser fácil, tá? Bem, princípio da independência dos raios luminosos seria um princípio importante, mas que não está relacionado com isso aqui. É quando eu consigo te ver e você também consegue me ver e uma coisa não interfere na outra. B. Princípio da propagação retilínea da luz é um dos princípios que tem mais aplicabilidade, dos mais importantes. É os que falam de caixa escura, eu vou pegar alguma aqui para resolver. É os que falam de eclipse, eu vou pegar algum aqui para resolver, tá ok? Então esse aqui, sem dúvida nenhuma, é a resposta, ok? Aí os demais falam de reflexão da luz, o fenômeno de reflexão da luz. Em nenhum momento aqui mostra reflexão. Refração, muito menos, que refração significa mudança mudança de meio, né? Quando você está enxergando o fundo de uma piscina com água. O fato de da luz estar atravessando o meio que é a água, você está enxergando o fundo, né? Do lado de fora da piscina, isso é o que eu chamo de refração. A gente demora um pouquinho, nem tanto, né? Quando a gente começar a falar de lente, a gente está falando de refração. Difração da luz, nossa, você vê esse termo toda hora. Acho que alguém até me perguntou, vai estudar isso? Bem, vai. A longo prazo, vai, em ondas. Difração em luz vai ver um pouco também, né? Mais em ondas, tá? Difração é a capacidade de contornar obstáculos. Ela não está aqui à toa, né? Então, essa questão é simples. Tá, essa questão é uma questão de vestibular. Quando ela chegou lá, pressupõe que você já viu esse conteúdo todo e revisou ele no terceiro ano. Você sabe já o que é difração. Essa questão ela é fácil quando você não sabe o que é difração. Quando você não estudou refração ainda, você fica só entre as três primeiras, né? Mas quando você sabe que gera confusão. Então, difração é a capacidade de contornar obstáculo. A luz aqui tem três raios paralelos, ok? Com a mesma inclinação. Ninguém contornou obstáculo nenhum. Contornar obstáculo seria se eu enxergar, se esse raio de luz aqui, ó, conseguisse iluminar essa região aqui, ó, de sombra. Ele desviasse quando passasse por essa quina, né? Mas isso não acontece com a luz para obstáculos tão grandes assim. Acontece para obstáculos muito pequenos, ok? Então, sem dúvida nenhuma, seria a propagação retilínea da luz, ok? Um outro exercício que eu escolheria, tá? Que fala de aplicação também da luz, é a caixa escura. Ele é um princípio de propagação retilínea, tá? Que aí eu já estou tirando da lista, tá, gente? Se tiver alguma dúvida, eu estou tirando da lista. Da lista de vocês, que é o exercício 4. Que uma hora ele aparece, tá? Tá difícil, hein? Esse daqui. Então, o exercício seria esse daqui, tá? Esse aqui já cabe uma continha, tá? Ok? Já cabe uma continha aqui. Então, tá aí. Um objeto Y, na verdade, é um objeto Y de comprimento 4 centímetros, perdão, projeta uma imagem Y', perdão. Então, Y tá aqui, né? Eu já não estou enxergando mais o linha, né? Então tá aqui o objeto, meu objeto. Vamos lá, vamos. Tá, vamos lá. Então tá aqui meu objeto, tá ok? E tá aqui a minha imagem. Dá para classificar essa imagem? Eu vou aproveitar, tá? E vou, já que é para lembrar da prova, eu vou falar sobre classificar imagens. Essa imagem que foi formada graças a esses raios aqui, ó, né? Eu tenho um raio incidente aqui que passou pelo orifício, formou imagem aqui. Tem esse outro raiozinho aqui de baixo que subiu aqui, formou imagem aqui em cima. Então a imagem ela é visivelmente menor
visivelmente menor, tá? Eu tenho que falar sobre o tamanho dela, visivelmente Ou menor. invertida e virtual? Invertida, sem dúvida nenhuma, invertida. Muito bem. Invertida. Que mais? E o mais importante aqui, ela foi projetada. Os raios entraram lá, tá pontilhado, tá? Mas não se iluda. Tá pontilhado, acho que até de maldade da FATEC, tá? Ela é real, vou para falar mal da faculdade não, ela é real. Porque os próprios raios que entraram lá e formaram a imagem. E uma coisa que eu vou chamar a atenção sempre, que já serve para essa prova, isso aqui sempre anda junto, ó. Se você vê em alguma alternativa que está real e direta, pode riscar, você não vai marcar ela, a não ser que está pedindo para marcar errada, né? Agora o menor não, isso aqui é variável, tá? Tem várias possibilidades variável. Você tem várias possibilidades de tamanho, maior, menor, igual, tá? Agora essas duas relações características aqui, ó, elas andam juntas. Aproveitando a deixa aí, tá ok? Não é isso que o exercício está pedindo. Então, ele fala que tem uma altura aqui do objeto de 4 centímetros. Então tá aqui. É projetada uma imagem, né, na câmara escura, né, através do orifício, ele como indica a figura. Ele quer saber o comprimento ou seja, o comprimento, que seria a alturazinha dela aqui, né, o comprimento dela, vou chamar de C mesmo, ok? Voltando à nossa questão, eu fiz o seguinte, eu quero justamente o comprimento da imagem. Eu tenho o comprimento do objeto e tenho as outras distâncias. Então vamos lá, vamos fazer uma semelhança de triângulo aqui. Eu não vou dividir esse triângulo como alguns costumam fazer, alguns materiais costumam fazer, dividir esse triângulo no meio aqui, porque eu acho que não tem necessidade não. Geralmente o objetivo de dividir isso aqui no meio é achar os triângulos, os ângulos de 90 graus. Mas olha só, esses dois aqui que são opostos pelo vértice, são iguais, tá ok? Então, essa inclinação aqui é o mesmo raio que sai daqui, chega lá em cima. Então tem mais ângulos parecidos. Esses triângulos são semelhantes. Então eu posso comparar o grandão, sem precisar dividir, com o pequenininho. Tá? Eu acho mais fácil. Porque você vai dividir e depois esquece de multiplicar, porque acho só metade da altura, eu acho desnecessário. Então eu vou comparar o grandão com o pequenininho. Tá? Aí eu vou comparar a base do grandão com a base do pequenininho, porque a base do pequenininho, na verdade, é o comprimento que eu estou querendo descobrir. Então vai ser 4 centímetros, está tudo centímetro mesmo, dividido pelo comprimento, vai ter que ser igual a altura do grandão, eu vou chamar aqui a altura do grandão. A altura do grandão é 50 centímetros, e vou dividir pela altura do pequenininho aqui, que é 20. Então, na verdade, eu vou só resolver isso aqui. Vai ficar 4 vezes 20, 80, dividido por 50. Então tá aí. 80 dividido por 50, vou Você tá simplificar. escrevendo? Oi? Nossa, Você tá vocês não estão escrevendo? vendo. Oh. Uai, eu Não. não. Talvez é problema no meu celular, não sei. Tô vendo também não. Isso é problema de idade, gente. Idade. Não é Aí, de Carlos. vocês, não. Aí, agora Nem de dá Lara, pra nem de ver. Cauã, é minha Bem que eu mesmo. tô assim, gente. De qual lugar que Carlos Uai, tá gente. falando? Eu tô assim, será que meu celular travou? Ai, meu Deus, gente. Deixa eu voltar aqui um tiquinho. Então, faz de conta que é uma revisão. Então, eu vou comparar os dois triângulos grandões, ok? Vai ficar o comprimento da imagem. Simplificou aqui um bocado. Vai ficar 1,6 centímetros. Ninguém pediu para mudar a unidade. Centímetros. Então, Bia tá pedindo pra você aceitar ela, Carlos. perdão. Agora mesmo, que não apareceu para mim. Que não. Então tá aí, 1,6, letra D. Essa daqui seria a altura da imagem, né? Vai que pergunta de um outro jeito diferente, seria a altura da imagem, né? Bem menor, como eu havia classificado aqui antes, né? Isso aqui ficou bem menor, como eu havia classificado. Tranquilos? Alguma dúvida? Então tá. Essa daqui, ela fala o seguinte.
daqui. Aí, tudo bem. Aí a figura diante mostra uma vista superior de dois espelhos planos, montados verticalmente, um perpendicular ao outro. Ótimo, 90 graus aqui. Sobre um plano OA, incide um raio, sobre esse primeiro plano aqui, incide um raio de luz horizontal no plano do papel mostrado na figura. Então, ele está vindo aqui meio rasante, aqui, um ângulo bem pequeno, um alfa bem pequeno, um alfa de 20. Ele vai incidir aqui, ok. Após a reflexão nos dois espelhos, o raio emerge formando um ângulo θ com a normal do outro espelho, né? Que ângulo é esse? Então, esse raio, ele vai bater aqui, ele vai refletir e bater no segundo espelho, e quando bater no segundo espelho, ele vai embora. Aí ele quer saber o ângulo θ em relação à normal do segundo espelho. Então ele quer saber em relação ao espelho. Ou seja, em relação ao normal. Então, embora ele tenha dado um ângulo de chegada aqui em relação ao espelho, aqui ele já não quer o espelho, ele quer esse aqui, ó. Ele quer em relação à normal, que é o certo. Perguntar, geralmente é esse. Se não falou nada, é porque é o ângulo em relação ao normal. O ângulo que ele chegou aqui foi 20. Então ele vai sair daqui. Vocês concordam comigo que com 20 também? Então vai ter um segundo alfa ali que é 20. Porque o mesmo ângulo que ele chega tem que sair, não tem? Aqui, ó. Tem que ter fé que a imagem ficou um pouquinho pequena aqui. Aqui tem um ângulo, até que aqui não precisa de muita fé não. Tem um ângulo de 90. Então eu tenho um ângulo de 90 ali. E tem um ângulo que é o ângulo de chegada aqui no outro espelho, né? Um ângulozinho de chegada aqui, que é o mesmo ângulo que vai sair aqui, ó. Eu vou chamar ele de beta, só para ajudar aqui, que é o ângulo de chegada ali no espelho, é o ângulo de incidência, ele incide no segundo espelho. Só que esse aqui é em relação, tá? Em relação ao espelho. Ao espelho. Ok? Em relação ao espelho. Então é isso que eu vou tentar descobrir aqui, tá ok? Beleza, então tem esse triângulozinho aqui, 20, 90, o que está faltando aqui? Que é o meu beta. Né? 110, está faltando 70. Todo mundo concorda comigo? Uhum. Então vai ter a normal ali. Sim. Ótimo, vai ter a normal. Vou reproduzir aquela normalzinha lá. E vai ter o espelho, o segundo espelho. Aqui, ó. O segundo espelho. Aqui, que é o espelho O até B. Então, eu acabei de calcular esse ângulo chegando aqui, ó. Só que em relação a esse cara aqui, ó, 70. Então, ele vai sair aqui, deixando um 70 do mesmo jeito aqui. Então, eu pergunto, né? O que está faltando para cá? Para fechar os 90. Né? Para a soma aí faltar. Fechar com 90, 20. Tranquilos? Então, esse trabalho todo aí, tá? É para achar 20. 20 porque ele quer o θ. Talvez a confusão ele nem colocou, ele podia ter colocado uma opçãozinha aqui, ó, de 70 para você ficar com raiva e marcar, né? Porque é 70 em relação ao espelho, mas em relação à normal, como ele pediu, seria 20 também. Beleza? Agora esse aqui em relação ao normal é muito mais do que 20, né? Seria 70. Beleza? Tranquilos? Entenderei que sim. Questão 10 da lista, né, que eu passei. Então, escolha a opção que relaciona fenômenos ópticos envolvidos na formação do arco-íris. Vamos lá, galera. Então, tá aí. Escolha a opção que relaciona fenômenos ópticos envolvidos na formação do arco-íris. Ótimo. Eu queria que você prestasse mais atenção nisso aqui, ó. Os raios solares estão aqui. Olha onde que está o Sol, cara. Não, vou ter que escrever assim. Olha onde que está o Sol. A questão de referencial.
Tem hora que a gente não para pensar nessa questão. Tá? Então tá aqui. Essa canetinha me mata. Qual que é a posição do Sol? O Sol está exatamente aqui, ó. Vocês já leram mesmo? O Sol está aqui, ó. O Sol, na verdade, ele está atrás do observador. Ó. A luz tem que vir, ela está atrás de você. Você está olhando o arco-íris, é lá na frente, ó. Aqui está seu arco-íris. Tá? É aqui que está o arco-íris, ó. Então você está olhando para frente, está lá o arco-íris. Só que o Sol está atrás de você. Por quê? Porque o Sol tem que mandar a luz tem que sofrer os fenômenos, que é o que está pedindo a questão, na verdade. Sofrer alguns fenômenos aqui dentro da gota e vir até seus olhos. Eu não vou nem falar o que está, vou discutir o que está acontecendo aqui. E vir até você, até seus olhos. Né? Aí ele pegou aqui só os extremos, né? Pegou o vermelho e pegou o violeta, os extremos. Aqui entre esses dois tem os outros, né? O alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Beleza, chegou até você. Então é importante, eu já vi essa questão cobrando várias coisas. Primeiro as posições, o Sol aqui atrás, ele emite, você não está vendo o Sol. Aí os raios passam por cima de você, incidem nas gotículas de água na atmosfera, formam, aí vai formar o arco-íris dentro do seu olho, na verdade, né? Vai refletir e a luz vai chegar aqui dentro do seu olho e vai formar essa ideia, vai abrir esse leque de cores, as 7 cores. Dentro aqui está acontecendo o quê? Aqui eu tenho ar. Se eu der um zoom aqui nas gotículas, né? O que está acontecendo? Eu tenho a luz chegando aqui, bateu aqui, vindo do ar. Aqui eu tenho água. Então, nessa mudança, eu sei que fugiu um pouquinho, mas é interessante, fugir um pouquinho aqui. Tem uma mudança de meio aqui, então aqui está acontecendo, aqui dentro, né? Essa mudança aqui, ó, justamente aqui, refração. Mudança de meio, refração. É o máximo que eu teria que saber sobre refração por enquanto. Então, aqui dentro, o que vai acontecer aqui dentro? Eu vou forçar a barra aqui, vai ter uma reflexão aqui dentro, e essa luz vai embora lá para encontrar seus olhos lá. Então vai acontecer aqui dentro, uma reflexão. Então tem uma refração que é a mudança de meio, tem uma reflexão dentro da gota d'água, né, para a luz sair lá de dentro. E aqui, ó, a outra mudança saindo do ar, saindo da água para o ar. Então tem outra mudança, deixa eu colocar da mesma cor aqui, tem outra mudança, refração. Tem outra mudança de meio. Então os fenômenos que estão ocorrendo aqui seria, primeiro, refração, que esse primeiro aqui seria esse cara aqui. Isso aqui é uma refração, número 1. Depois, reflexão, que é o que está acontecendo aqui, 2. E dispersão? Dispersão. Dispersão. Tem eu foquei aqui no 3, né? Que seria outra refração, né? Mas só que essa separação das cores aqui, ó, chama-se dispersão, tá certo? Certo também. Eu posso falar que aqui está acontecendo os 4 fenômenos, né? Ele quer evidenciar esse, ótimo. Dispersão. Dispersão, na verdade, é essa separação da luz antes branca, que é a soma de todas, nessa do arco-íris, que vão ter várias outras aqui dentro. Né? Vai ter várias Por que não outras. pode ser a A? Por que não pode ser a A? Eu vou voltar lá. Então aqui teria as outras cores todas, né? Eu não vou ficar colocando todas aqui não, né? Mas as outras estariam aqui no meio. Vou voltar lá por que não seria. Então, só para fechar isso aqui, a branca entrou nas gotículas e já saiu com as 7 cores do arco-íris. Então, tem refração? Tem sim, tem refração.
Tem reflexão lá dentro? Tem sim. Tem refração de novo? Tem, porque tem que sair de dentro da água e ir até seus olhos. Tem. Só que aí ele está chamando atenção, tá? Para o outro fenômeno aqui, já que ele mencionou cores, ele tem que chamar a atenção da dispersão, que é a separação da luz branca em outras cores. Então seria B de bola, mas por que não seria letra A? A letra A começa falando de difração. O que é difração? Difração é um fenômenozinho que... Nossa, isso aqui, eu sei que segundo ano faz Enem treinando, mas o Enem ama esse conceito aqui. É uma propriedade importantíssima, não só da luz, como de qualquer outra onda eletromagnética, que fala sobre a capacidade de contornar obstáculos. Capacidade, simplificando, capacidade de contornar obstáculos. O som é dá um ótimo exemplo. Quando eu dou um berro na sala de aula e passa alguém no corredor, não me vê, mas consegue ouvir meu berro. Ou seja, o som conseguiu contornar obstáculos e chegar até o ouvido da pessoa. Ela não me vê, mas ela está me ouvindo. Então isso é uma propriedade que a gente chama de capacidade de contornar obstáculos e aquela informação, aquela onda chegar até onde chegar do outro lado. A luz, ela sofre difração? Ela sofre sim. Tá? É mais difícil de perceber, mas ela sofre sim. Porque os obstáculos, contornar obstáculos, os obstáculos da luz, tá? São obstáculos muito pequenos. Só para você ter uma ideia, tá? Para você perceber algum desvio da luz, a gente tem que colocar como obstáculo um fio de cabelo. Pra você ter uma ideia, que aí ela consegue contornar. Um fio de cabelo ela consegue contornar. Tem que ser algo de dimensões muito próximas do fio de cabelo, tá? Então eu dispensaria difração, ok? 10 minutinhos, galera. Difração, podem continuar tirando dúvida, tá? Ao longo da tarde, à medida que for estudando. Difração pode esquecer. Dispersão, ok? Interferência é um conceito que vem depois da difração. Toda vez que a luz ela contorna um obstáculo, ela pode sofrer interferência, tá? Então eu vou riscar essas opções. Na verdade, eu acabei riscando quase todas, né? Até por eliminação daria para resolver a questão. Não que ela seja fácil, tá? Porque difração é um conceito que vai ser estudado ainda, que é mais estudado quando o assunto é ondas, tá? Mas a luz não deixa, é importante demais em luz também. Luz é uma onda, né? Eu queria dizer som, né? Quando a gente vai falar de som, ela é mais fácil da gente perceber esse fenômeno aí. Então seria letra B de bola. Tranquilos? Beleza? Felizes? Tá de... Porque eu tentei fazer de tudo. Eu troquei mouse aqui, mouse que era sem fio, coloquei com fio. Porque a canetinha ela é tipo um Bluetooth, ela é sem fio. Então ela interfere pra caramba com as coisas. Tem hora que elas param de funcionar. Aí eu fico lerdão, ou então eu tenho que ficar fazendo as coisas com a canetinha, que dá mais trabalho. Bem, é uma questão bem simples. Só que eu vou falar de filtro. Aproveitar para falar de filtro, né? Então um objeto amarelo, tá ok? Um objeto amarelo, quando observado em uma sala iluminada, vamos elaborar melhor, né? Ele só é visto amarelo, tá? Até difícil de escrever aqui, né? Ele só é visto amarelo se for iluminado, tá? O único jeito de representar o branco aqui, não vou fazer todas, né? Mas as principais cores, tá? Então quando você incide o branco aqui, né? Inclusive o amarelo, né? Você tem o amarelo aqui, ó. Aí o amarelo é o único que vai refletir, por isso você está vendo o objeto amarelo, isso quando iluminado com uma luz branca, né? Branca. Então tá aí. Acabei fazendo tudo, né? Então o único jeito de representar o branco melhor aqui é assim. Chegou todas as cores lá, tá? E você foi lá,
enxergou só o amarelo. Então tá aí. Agora, se você iluminar ele exclusivamente com azul, você vê que o azul aqui, ou seja, qualquer outra cor que você venha utilizar, que seja diferente de branco ou o próprio amarelo, né? Se você incidir amarelo aqui, obviamente, que se você incidir amarelo aqui, só o amarelo vai ter reflexão do amarelo, né? Então as únicas cores que eu poderia colocar aqui são essas aí, né? Ou o branco, que é a soma de todos, ou o próprio amarelo. Então tá aí. Certo? Então seriam as únicas. Então você enxergaria o quê? A ausência de cor. Vou marcar aqui letra C. Agora Porque é vamos falar de absorver, né? Exatamente, ele absorve todas as outras. Só vai refletir o que você está enxergando, porque na verdade você está aqui, ó, né? Seus olhos estão aqui, cílios maravilhosos, lindão, altão aqui, né? E o observador está aqui, ó. O observador está bem aí, certo? Agora, vamos falar de filtro para aproveitar. Se eu uso um filtro, por exemplo, vermelho, tá? Isso aqui seria o filtro. Vamos pensar em filtro como sendo como se fosse filtro de água, né? Se o filtro é vermelho, tá? Ele só deixa passar apenas o vermelho. Ok? Apenas vermelho. Ah, que ele absorve os outros. Ah, Ele entendi. absorve todos os outros. Vamos pensar em filtro como se fosse filtro de água. Não sei, ajuda a pensar, eu acho. Filtro de água, ele só deixa passar água. Entendeu? Então, filtro vermelho só deixa passar vermelho. Então, o único jeito de eu enxergar isso aqui, né, é colocando um filtro amarelo. Né? Ou não colocando nada, né, mas já que eu tenho que colocar um filtro, que seja um filtro amarelo. Amarelo, ok? Então, a questão de filtro tem que tomar muito cuidado com isso. Qualquer outro filtro, um filtro verde, né? Um filtro verde. Então, filtro verde, eu vou enxergar preto. Filtro vermelho, vou enxergar preto. O único jeito de enxergar isso aí é não colocando nada ou um filtro amarelo. Porque o filtro amarelo, né, permite a passagem do amarelo. Tranquilo? Tranquilo. E aí, Permite o Carlos, amarelo. foi? Tranquilo? Beleza? Tranquilos aí? Aí, quem puxa? Beleza. Beleza. Bem, essa aula então foi mais uma aula de revisão para a prova de mais tarde, ok? No mais, um grande abraço para todo mundo e por hoje é só, galera. Até mais, um abração.